Paz, galera, estou aqui para cumprir o desafio feito pelo nosso irmão Buri. O nosso irmão Jacó segurou o anjo. E o desafio, para quem ainda não conhece, ele se chama Lançai a Palavra. É algo simples. Você pega uma Bíblia, como a maioria de nós temos uma em casa, lê alguns versículos e explica aquilo que se entende sobre ele. Quero, antes de ler os versículos que eu escolhi, parabenizar a quem tomou a iniciativa de fazer o desafio. Porque eu tenho visto que Deus tem usado pessoas, Deus tem falado através de suas redes sociais e tem abençoado e edificado vidas. Muitas vezes de forma simples por pessoas que geralmente não falam em público, mas Deus tem falado. Porque se tem uma coisa que Jesus foi quando esteve aqui na terra, ele foi uma pessoa simples. Tinha tudo para falar, pregar sermões com palavras bonitas, com palavras geralmente difíceis até de se entender, mas Jesus explicava de forma simples e todos podiam entender, até mesmo aqueles que não tinham instrução. Então, parabéns a quem lançou o desafio e parabéns a todos que estão participando, tá certo? Eu vou ler aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Para você que fala que o Evangelho é de Mateus, não é de Mateus. O Evangelho ele é de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não 7 vezes, respondeu Jesus, mas até 70 vezes 7. O reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem suas contas com os seus servos. E quando estava fazendo isso, foi-lhe trazido um dos seus servos que lhe devia muita prata. Como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que fosse vendido para pagar a dívida, bem como sua esposa, seus filhos e tudo que ele tinha. Mas o servo prostrou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: Ó Senhor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Então o rei teve compaixão dele, o soltou e perdoou sua dívida. Mas quando aquele servo saiu da presença do rei, encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 denários e o agarrou pela garganta e exigiu que lhe pagasse na hora. O homem prostrou-se diante dele e suplicava que lhe desse um pouco mais de tempo. Tenha paciência de mim que eu lhe pagarei, implorava ele. Mas o seu credor não queria esperar. Mandou prender e encarcerar o homem, até que a dívida estivesse totalmente paga. Então, os amigos do homem viram o que havia acontecido, ficaram tristes e foram contar tudo ao rei. Então, o rei chamou à sua presença o seu servo, que ele havia perdoado, e disse: Você é um servo mau. Eu lhe perdoei aquela dívida enorme só porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do teu companheiro do mesmo modo que eu tive de você? Então, o rei irado mandou o homem ser duramente castigado até pagar o último centavo que devia. Assim, meu Pai Celeste fará com vocês, se cada um de vocês se recusar a perdoar verdadeiramente o seu irmão. Neste desafio, eu quero falar sobre um outro desafio que nós vivemos diariamente. E esse desafio é chamado perdão. Considerando a nossa estrutura, somos seres humanos falhos. É inevitável que ao longo de nossas vidas nós erremos muitas vezes um contra os outros. Mas geralmente, quando nós erramos com alguém, nós desejamos muito perdão, nós desejamos muita misericórdia. Quer o erro seja contra Deus, quer seja contra outra pessoa, nós esperamos que essa pessoa ela tenha compaixão de nós, que Deus perdoe os nossos pecados, que Deus perdoe as nossas dívidas. Mas quando é o inverso, quando alguém erra conosco, nós geralmente somos os primeiros a acusá-las, somos os primeiros a sentenciá-las com um castigo. Nós temos esse ímpeto, é instintivo. Nós geralmente somos vingativos e queremos que a pessoa pague por aquilo que ela fez. Mas nós nos esquecemos de que há um pouco tempo atrás, quem estava na condição dela éramos nós. E muitas vezes nós recebemos misericórdia. Muitas vezes nós recebemos misericórdia tanto de Deus quanto de outras pessoas. Mas quando acontece conosco, nós somos os primeiros a acusá-las. Eu quero
que você pare e pense um pouco. Se você se diz um cristão, mas não perdoa o seu irmão, será que você pode ser chamado de cristão? Porque não existe cristianismo sem perdão. Um dos pilares do cristianismo é o próprio perdão. Porque se nós perdoamos aos nossos irmãos, é porque Cristo nos perdoou primeiro. Se amamos a Deus, é porque Deus nos amou primeiro. Tudo vem primeiro dele e depois vem de nós. Mas se você não perdoa, será que você pode ser chamado de cristão? Eu tenho certeza que não. Você pode ser chamado de qualquer coisa. Você pode ser chamado de diácono, presbítero. Você pode ser um puxa-saco do pastor. Ou até mesmo você pode ser o pastor. Mas se você não perdoa, você não pode ser considerado um cristão. Porque a nossa dívida contra Deus, ela era impagável. Ela era enorme e nada do que fizéssemos seria capaz de perdoar todas as nossas sentenças contra Deus. Mas Ele, em sua infinita misericórdia, através de Jesus na cruz do Calvário, rasgou a nossa sentença de morte. Toda a dívida que tínhamos contra Deus, ela foi quebrada, ela foi aniquilada na cruz do Calvário. Então, se Deus, que nos perdoou, que tínhamos uma dívida enorme, assim como o servo contra esse rei nos perdoou, será que nós não podemos também perdoar ao nosso irmão que geralmente a sua dívida contra nós ela é muito menor? Quero que você pare e você pense. Vou te fazer uma pergunta e eu tenho certeza qual será a sua resposta. Deus perdoa o pecado? Você certamente vai dizer que sim, mas eu te respondo. Depende. Nem sempre Deus perdoa o pecado. O perdão do pecado, ele é condicionado ao perdão contra os nossos irmãos. Se você perdoa o seu irmão, Deus te perdoa. Se você não perdoa o seu irmão, Deus não te perdoa. Eu sei que não é fácil perdoar. Geralmente é muito difícil. Mas se você não consegue e tem o desejo de perdoar, o Espírito Santo, ele é poderoso para trabalhar na sua vida. Peça ajuda a Ele, ore, busque, e eu tenho certeza que Ele irá trabalhar no seu coração. Às vezes você está aí, você já não fala mais com seu pai, você já não fala mais com a sua mãe, com seu irmão, ou talvez aquele amigo, nossa, vocês já foram tão amigos, e hoje em dia vocês nem olham mais um para a cara do outro, às vezes por coisas pequenas. Vai lá, converse com ele, peça perdão, diga que você está errado. Aí quem vai dizer que estava errado era ele. Aí você vai dizer, não, quem está errado sou eu. Aí ele vai dizer, daqui a pouco, vocês estão brigando para dizer que o errado era você mesmo. E fica tudo numa boa. Então, o que eu te aconselho? Perdoe. Perdoe, porque perdoar é um hábito, é uma prática que temos que exercer ao longo de nossa vida. As pesquisas apontam que pessoas que não perdoam, elas têm grande chance de contrair um câncer. Então, às vezes, mágoas que existem dentro do seu coração podem se revelar até mesmo no seu físico. Pode te causar sérios problemas. Então, pare e pense mais uma vez. Se você não perdoa o seu irmão, será que seus pecados têm sido perdoados na cruz do Calvário? E se os seus pecados não têm sido perdoados por Deus, e Jesus voltasse hoje, ou você partisse para a eternidade hoje, para onde será que você iria? Então eu te aconselho, perdoe, e perdoando você terá uma vida de muito mais paz, você terá uma vida de muito mais liberdade, não será escravo do passado, não será escravo do erro dos outros, e você terá muito mais paz. Então eu te aconselho a sempre perdoar. E agora, uma segunda palavra, então para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Talvez você ouça falar de Jesus, geralmente você vê Jesus te ama, mas você pensa, mas que esse cara me ama? O cara veio, morreu há 2000 anos atrás, como que ele pode me amar? Como ele pode ter morrido por mim? Mas eu te aconselho a conhecer melhor. Conheça Jesus Cristo e tenha certeza, coloque isso em sua mente. Ele de fato te ama, ele de fato morreu na cruz do Calvário por você. Porque a sua dívida contra Deus, ela era impagável. Mas Jesus, ele morreu.
Ele se doou, ele se entregou voluntariamente naquela cruz, justamente para que hoje você pudesse ter acesso ao Pai. Então eu te aconselho, conheça-o melhor e tenha certeza que a sua vida irá transformar. Porque a marca registrada do Evangelho, ela é a transformação. Talvez você não veja sentido hoje na sua vida, você tem vivido dias de angústia, dias de decepção, mas eu te aconselho a conhecer melhor a Cristo, a permitir que Ele faça morada em seu coração. Porque eu não estou te apresentando uma religião, eu estou te apresentando Jesus Cristo. Porque o verdadeiro cristianismo, ele não se resume a um ajuntamento de pessoas num prédio. O cristianismo, o verdadeiro cristianismo, se trata de um estilo de vida. E estilo de vida nós praticamos em todos os lugares. Estilo de vida, ele é a transformação, ele é a prática das nossas atitudes, independente de onde nós estivermos, independente de quem nos estiver cercando. Ser cristão, o verdadeiro cristão, te tornará uma pessoa melhor, te tornará um cidadão melhor, te fará se relacionar muito melhor e você terá uma vida muito melhor, mesmo que isso signifique passar por problemas. Porque eu não estou te prometendo, receba Cristo e todos os seus problemas serão solucionados. Muitas vezes, Cristo entrará na sua vida, mas nem todos os seus problemas eles serão solucionados. E eles não serão solucionados justamente e muitas vezes para o seu próprio bem. Se você geralmente vê que venha para Cristo e você receberá isso, você receberá aquilo, você terá muitas casas, muitos carros, eu mesmo sou o exemplo de que receber a Cristo não dá muito dinheiro, não pode vir te dar dinheiro. Ele pode sim, ele pode te abençoar com muitas outras coisas, ele pode sim te abençoar com bens materiais, mas aí já é uma outra história, depende de uma série de fatores. Mas eu te aconselho a não vir a Cristo por causa de dinheiro. As bênçãos que Cristo pode te dar transcende os bens materiais. E eu tenho certeza que a sua vida será de muito mais paz, de muito mais alegria, independente do que você estiver passando. Tá certo? Então, eu encerro aqui o meu desafio. E agora, para dar continuidade ao desafio, eu vou desafiar o nosso amigo Sérgio Ferreira, Sérgio, o nosso regente Fábio Rufino e o Anderson Queiroz. Anda meio sumido, mas eu espero que ele possa fazer o vídeo. Tá certo? Então, só para mostrar para vocês, eu estava gravando vídeo igual os jornalistas lá do Jornal Nacional. Que Deus abençoe a todos e um beijo no cérebro. Tchau!